convidar os nossos ouvintes a meditar na palavra de Deus conosco, a conhecer um pouco mais aquele Senhor Todo-Poderoso que derramou o seu sangue na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, aquele que é digno de honra, de glória, de todo louvor e de toda adoração. Convido você a meditar conosco em João 3,16, como nosso irmão já leu aqui, capítulo 3, parte do capítulo. Nós vamos meditar nesse versículo, o 16. Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse foi o maior amor do mundo. O maior amor do mundo, aquele amor que ele não olhou, não viu dificuldades, não procurou ver alguma coisa em nós, ele simplesmente amou. O Deus Todo-Poderoso, que criou o homem à sua imagem e semelhança, ele criou o homem sem pecado. Mas a partir do capítulo 3 de Gênesis, o pecado entrou no mundo através de um homem. E através de um homem, toda a humanidade pecou. Nós pecamos, mas o Senhor, Ele colocou em prática o maior amor do mundo, quando Ele entregou o seu único Filho para nos amar. Porque Deus, Ele amou ao mundo de tal maneira que a gente não sabe explicar como, que maneira é essa. Não existem palavras que traduzam de que forma o Senhor amou, mas Ele nos amou. Esse amor é tão grande que Ele amou toda a criatura. Ele amou todos os pecadores. Em todo o continente, Ele amou raça, tribo, não importa quem você seja, Ele te amou, Ele te ama. E para que todo aquele, Ele entregou o seu próprio Filho, o seu único Filho. Olha a profundidade do amor de Deus pela nossa vida. Ele entregou o seu único Filho para que nós fôssemos perdoados. Foi um amor incondicional. Ele não viu, Ele não olhou para dentro de nós, porque nós somos pecadores, cheios de falhas, cheios de defeitos. As nossas obras, a nossa caridade, o nosso amor não significa nada para Deus. Nós não conseguimos nos salvar nós mesmos. Se não fosse Cristo naquela cruz, nós não teríamos salvação. Nós estaríamos condenados ao inferno, porque o Senhor disse que deu uma ordem ao homem e disse para ele que ele certamente morreria se ele desobedecesse. E o homem desobedeceu. E ele realmente morreu. Ele morreu física e espiritualmente. E nós temos uma alma e nós precisamos cuidar dela. Confiar ao Senhor as nossas necessidades, as nossas angústias. E confiar nele. E aceitar que Ele faça morada na nossa vida e que nós sejamos uma nova criatura em Cristo Jesus. Esse foi o amor do Senhor por nós. Ele entregou o seu próprio Filho. Ele não viu em nós justiça. Ele amou o injusto. Entregando o seu próprio Filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Essa é a humanidade toda recebendo esse grande amor de Deus, para que todo aquele que nele crê, não importa se é criança, se é um bebê inocente, se é adulto, se é um pecador, não importa o tamanho do teu pecado, basta você crer. Porque aquele homem que estava ao lado de Cristo na cruz, ele creu, e o Senhor lhe deu salvação. Jesus lhe permitiu entrar no gozo do Senhor.
Aleluia. Mas é que tenha a vida eterna. Eu e você, nós tínhamos morrido, nós estávamos mortos. Nós não éramos ninguém. Mas o Senhor nos chamou, Ele nos salvou, Ele nos encontrou. Nós lançamos as nossas ansiedades ao Senhor e Ele tem cuidado de nós. O seu amor é infinito, infinito. Nós não éramos para estar aqui, mas esse amor sacrificial de Cristo nos trouxe a vida. E nós temos a garantia de vida eterna, porque Ele ressuscitou. Então, todos nós que cremos no Senhor Jesus, nós precisamos crer para termos a vida eterna. Em João 3,36 diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Então, quando nós cremos, nós temos a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O Deus que amou, um dia Ele julgará. E hoje nós temos a oportunidade, a porta da graça está aberta. Mas um dia essa porta ela vai se fechar. E esse Deus que amou, Ele nos dá hoje o livramento. Ele tem nos dado hoje, Ele nos tirou de uma condenação eterna. Mas um dia, quem não creu no Senhor, quem não recebeu como Salvador, terá a ira de Deus, a condenação eterna. E crer no Senhor Jesus, nós temos um presente quando nós cremos, nós temos uma dádiva, que é a vida eterna. Porque outrora nós estávamos mortos, mas o Senhor, Ele ressuscitou. 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo vai falar sobre a ressurreição de Cristo. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé era vã. Mas Ele ressuscitou e Ele vive para todo sempre. E esse é o nosso Salvador. E em breve Ele vai voltar. A palavra de Deus diz que Cristo está às portas, Ele está voltando. Então vamos nos arrepender verdadeiramente, debruçar sobre a palavra de Deus para conhecer a vontade desse Deus Todo-Poderoso, porque Ele tem grandes coisas para nós. Os nossos pecados, eles já foram pagos. Nós estamos salvos através de Cristo Jesus. Não é pelos nossos méritos, porque nós não temos, mas Cristo, através de Cristo, nós herdamos a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Porque todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu te convido, meus amigos, da palavra do Senhor, a abrirem as portas do seu coração e receberem a Jesus como Salvador da sua vida e confiar nele, porque assim como aquele homem que estava morto em pecado, ele creu em Jesus, ele estava ao lado de Jesus sendo crucificado também. Era uma morte vergonhosa, a morte de cruz. E o nosso Senhor Jesus era inocente, mas Ele levou os nossos pecados. Mesmo sendo inocente, Ele levou os nossos pecados, porque eu e você não serviríamos, porque as nossas obras, as nossas ações são cheias de falhas. Nós somos pecadores, mas Cristo levou os nossos pecados, porque Ele era sem pecado, Filho de Deus, santo, santo, Ele é santo, e Ele veio a esse mundo, se fez homem por amor a mim e a você, e Ele te chama hoje para ter um encontro com Ele, para morar um dia na glória, nos altos céus, para ser transformado, ser cheio do poder de Deus, para que você possa também, junto conosco, se alegrar na presença do Deus Todo-Poderoso e ter vida eterna, mas é uma vida com salvação, porque a ira de Deus virá, como diz João 3,36, porque a ira de Deus, ela vai vir. Aquele que não recebeu o Filho, aquele que não creu no Filho, terá a ira de Deus. E você tem a oportunidade nesta noite de confessar Jesus como Salvador de sua vida. Amém.